Boa noite. Vamos ver se aqui a gente inverteu a posição de entrada para ver se dá certo, porque tá muito estranha a live hoje. O Instagram. Thaís entrando. Vamos ver se entra. A Paula me conecta aqui para eu poder. Aqui, ó. A Paula pediu para participar. Oi! Oi, Mar. Agora Vamos não ver. travou, está normal. Ai, que coisa. É, Vamos ver. Tomara que dê certo. alguns mistérios aí. Então, deixa eu chamar o pessoal de novo, né? Vamos chamar. Nossa, que coisa, né? Eu não sei, pode ser que seja o horário mesmo, né? De repente, deu tudo na mesma hora, sei lá. Tô mandando assim. Vamos ver. Aí tá normal, né? Tá me ouvindo, Paulo? Agora eu tô ouvindo. Então tá bom. Então, vamos lá, Adriana, seja bem-vinda. Só não tô conseguindo ver rodar minha tela. Tá parada. Não vou nem Ah. mexer pra não. Vamos ver se o pessoal vai entrando. Então, você quer fazer já a introdução? Que você já estava fazendo a introdução, mas vamos lá, vamos tentar retomar isso. Não, então, a nossa live de hoje, o tema é Você chegou até aqui, né? E agora? E agora, o que que você vai fazer daqui para frente, né? Hum. Então, nós trouxemos, querendo trabalhar com uma clareza de visão, para que nós possamos enxergar as áreas da nossa vida e ver como que nós Uhum. estamos administrando essas áreas, né? Cada um está no seu momento de vida, né? Então, cada um vai olhar para a sua área, para as suas áreas da vida, né? Uhum. Para conseguir entender onde que está precisando trabalhar mais, colocar energia, colocar tempo, focar, para harmonizar as áreas da vida. E isso organiza toda a nossa vida. Então, é como se fosse um mapa ali, você olha para você ver nitidamente qual é a área, quais são as áreas que você precisa dar uma atenção, qual área que está boa, qual área que precisa melhorar, qual área você precisa agir mais agora, né? Então, nós trouxemos esse tema com esse intuito de conseguir trazer mais clareza de visão para as pessoas, para que elas possam agir na área certa, né? Isso, No jeito certo. isso me vem muito aquela situação, né? Que às vezes a pessoa vai vivendo naquele automático danado, né? E quando avança numa certa idade, né? Baixa aquela reflexão e fala: puxa vida, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse mudado de cidade, se eu tivesse feito tal coisa, né? Então, a ideia é essa, que a gente tente olhar e para com clareza mesmo para justamente para essas áreas da vida, ver onde é que está defasado e onde a gente pode ajustar para justamente não ter aquela uma situação lá na frente de que você deixou de olhar, né? De repente falou assim, puxa vida, podia ter feito tal coisa. Mas por que você não fez? Porque você estava mais ocupado olhando outra área da vida, botando muita Uhum. energia em outras áreas da vida. E não naquela que você poderia ter feito grandes mudanças. Não sei, Sim, né? Mas que a gente tenha a consciência, né? Que a gente é adulto e nós fazemos escolhas o tempo todo. Nós somos adultos, então não existe aquela situação, o pai, quando a gente era criança, né, de 7 vamos dizer, até os 21 anos, né, tá lá
né? Até os 18, vamos colocar aquela idade, né? Que todo é o marco, né? Da maioridade. É o pai, a mãe que está ali conduzindo e tudo mais, o nosso futuro, uma série de coisas. Não, não tem essa. Nós conduzimos a nossa vida. Só que a gente tem, com essa clareza, talvez fique um pouco mais fácil da gente fazer alguma mudança de rota, sabe? Você fala assim, poxa vida, eu estava indo tão para cá, se eu quero tal coisa, eu preciso desviar um pouquinho isso daqui, eu preciso, né? Vou olhar, ter o outro olhar para aquilo que eu estou querendo. Então, a ideia é essa. Uhum. E até a gente chama para vocês, como vai ter um exercício, vocês pegam uma folha de papel, um lápis ou uma caneta, para que a gente vá orientando vocês nesse exercício, para facilitar essa auto-reflexão, né? Uhum. Isso aí. Então, aí nós vamos falar um pouquinho, né? A Marcia vai falar um pouquinho das etapas dos, assim, dos ciclos da vida, né? Dos setênios, só para dar para a gente ver que, assim, cada fase da nossa vida tem alguma coisa ali para a gente aprender com essa fase, viver nessa fase, para a gente ver se a gente está alinhado também, porque, por exemplo, né, a gente está trazendo isso para dar mais clareza ainda nessa roda da vida, esse exercício que nós vamos aplicar hoje. Porque dependendo da fase, da idade que você está, da fase da vida que você está vivendo, você tem um olhar diferente para aquela área da vida, né? Para Uhum. cada área da vida é diferente dependendo das Do momento. circunstâncias que você está, do tempo, da idade, né? Então, para não comparar com o outro, né? É, é um Então, isso é exercício importante. para, digamos assim, fazer hoje, né? Tomar posse dessa situação hoje, de como você está. Então, o status seu é esse, né? Então, se você precisa fazer alguns ajustes, é você quem vai decidir. E futuramente as coisas mudam e você refaz. Não sei de quanto em quanto, não existe essa coisa de quanto em quanto tempo, daquilo que você sente que já está na hora de olhar de novo para isso, né? Sim. Então, é bom revisitar essas áreas da vida com uma certa frequência, porque a idade vai mudar e o novo ciclo vai iniciar, né? Que é o caso dos setênios, né? Que nós temos os setênios, nós falamos já numa live, são ciclos de 7 anos, onde eles Uhum. promovem esses ciclos, mudanças, são fases do desenvolvimento humano, então eles estão relacionados muito à questão do próprio físico, do emocional e do psicológico, né? Então, eu quis dar essa introdução dos setênios porque eu vejo que é importante isso. A forma como eu pensava nos meus 20 anos de idade é totalmente diferente do quando eu tinha 35 anos de idade. Sim. E muito diferente dos meus 45 anos de idade. E agora, mais do que nunca, muito diferente a tudo, né? Tudo que. Então, assim, eu Muda, sinto né? eu percebo essas mudanças, né? E, aliás, eu venho fazendo essa revisitação mesmo nos meus ciclos por conta de um outro curso que eu faço. E é incrível como tem questões que a gente vive numa fase de 7 anos, e quando a gente percebe, a gente está repetindo o padrão. Então, de novo, né? O setênio serve para nós tomarmos ciência de como a gente era numa determinada idade, numa determinada fase, Uhum. entender, fazer essa biografia. Nossa, é rico demais. Quando você coloca no papel tudo aquilo que você viveu de 7 em 7 anos, você fala assim, nossa, que incrível. Que incrível. É muita coisa, é muita coisa. Então, isso serve para a gente se conhecer melhor. Aí a gente começa a se conhecer de fato melhor. A gente olha lá para trás e fala, isso aqui eu estou repetindo agora, hein? Por que isso aqui está repetindo? Normalmente repete porque a gente não aprendeu, né, a lição. Então, aquilo
nessa linha. Então, assim, de forma resumida, eu achei legal fazer um pouquinho dessa revisitação dos setênios, para vocês terem uma ideia. Dos 7 aos 14 anos, o movimento, o olhar da criança, né, nessa fase, é que o mundo é bom. O mundo é bom. Uhum. Então, olha que importância que tem uma criança nascer num lar com harmonia, porque ela está enxergando que o mundo é bom. E se ela Uhum. não tem essa harmonia dentro de casa, aquilo vai refletir nela lá na frente. Dos 7 a 14 anos, assim, nessa fase ela só recebe, né? Porque não tem como, ela depende efetivamente de alguém para ela se manter, para ela sobreviver. Dos 7 aos 14, já existe uma troca. Ela percebe que tem o eu e tem o outro. Ela percebe Uhum. isso. E a frase que ela tem é o quê? O mundo é belo. Então ela começa a descobrir o fora, né? Começa a descobrir as atrações da vida. Dos 14 aos 21, aí é uma expansão. É tipo, cheguei. Cheguei. E o que que eu, né? O mundo para ela é verdadeiro. Então, por conta dessa identidade, porque ela né, já não é mais criança, já é uma adulta, né? 14, 21, já é pré-adolescente e adulto. Eu falei, bom, então o que que eu vim fazer nessa vida, né? Eu estou pronto para fazer. Eu acho que não caiu não, né, Paula? Não sei se Eu alguém acho que não. Deixa eu ver aqui. pergunta aí se caiu de novo. O Bruno, meu irmão, tá assistindo. Tá. Vamos ver. Tá tudo bem aí? Thaís falou que tá normal. Então tá Então tá bom. bom. Então tá bom. Então, dos 21 aos 28, é aquela fase também da confiança em si mesmo, né? Muito mais. Só que essa confiança vem, ó, 21 e 28. Você começa a perceber. Você está no mercado já de trabalho, e geralmente você tá ali. E está voltado para quê? A confiança vem refletida em cima do que eu tenho. Então, é importante, assim, o que eu tenho, ela vai me dizer quem eu sou. Olha só. Hum, 21, então é bem materialista, né? Dos 28 aos 35, também é uma troca. O que que o mundo tem para me oferecer? Então, é uma fase onde a pessoa se projeta profissionalmente, ela cresce muito profissionalmente, porque ela já carrega alguma bagagem e ela fala: tá bom, agora o que que o mundo tem para me oferecer? Porque eu quero fazer, eu quero, né? Quero mais, né? E aí ela tem aquela coisa da conquista do lugar dela. Então, nessa fase, é a conquista do lugar, ela se solidifica. Então, ela geralmente ela já fez uma faculdade, ela já está ali numa ascensão dentro da empresa, então, tem uma confiança, de novo, né, muito mais voltada para aquilo que ela tem também nessa fase de idade. Já dos 35 aos 42, a coisa muda. 35 a 42 anos, a confiança se baseia no que ela é. Aí ela já começa a sair um pouco dessa questão material para assim, o que que realmente eu sou? Né? O que que eu vim fazer? Começa a bater algumas reflexões. Tanto é que eles falam que aos 37 anos de idade, nós chamamos de nódulo lunar. É quando começa a ter aquelas inquietações, sabe? Puxa vida, mas ah, isso aqui, será que o que eu estou fazendo, eu estou gostando de verdade? Parece que tem alguma coisa que hum. está faltando. Parece que não é bem a isso, né? Então começa a ter muito esses desconfortos, assim, começa a aparecer Os nessa fase. questionamentos, né? Do que eu tô Os questionamentos. fazendo nessa altura da vida? Começa, né, pensar.
Então, vocês percebem que uma pessoa fazendo análise das áreas da vida nessa fase, nessa faixa de idade de 37 anos, vamos pensar mais para, né, para frente, ela vai ter um direcionamento diferente do que desses que ela lá atrás, né? Dos 28 aos 35, por exemplo. Muito diferente. Vai ser fatalmente gritante, vai ser a mudança. E então, o que que acontece? Do 0 até os 42, vamos colocar assim, né? O ser humano vive no egoísmo. É muito mais o que o mundo tem para me oferecer. A partir dos 42, a gente começa a viver no altruísmo. Então, Uhum. é assim, é ajudar sem esperar nada em troca, né? O que representa, né, esse altruísmo? É colocar um interesse coletivo acima do seu, isso é altruísmo. Você pode dizer assim, fala, mas Márcia, você é assim o tempo todo? Não, é lógico que não. A gente não vai ter essa mudança radical, mas você começa a pensar um pouco mais no outro, você não pensa mais No que só eu em vou si. deixar para o mundo, né? Por exemplo, o que que eu estou É, construindo que eu vou deixar aqui, né? Assim, exatamente. começa a se conectar até mais com a parte da espiritualidade, né? Procurar mais, buscar Exatamente. mais, né? Eu Exatamente. acredito que seja nessa É. fase. Então, a partir dos 42 é o altruísmo, onde a gente vai usar as nossas habilidades e vai ter o quê? O amadurecimento espiritual, é a partir dos 42. Uhum. A gente tem isso. Então, 42 a 49, a confiança na vida, uma expansão, fazer o essencial. 49 até 56 é uma interiorização, né? Fazer o que é necessário. Dos 56 aos 63, a sabedoria, fazer o bem. E de novo, né? Dali para frente é sempre confiança na vida. Por quê? Porque você já viveu muita coisa lá atrás. Então Uhum. você entende os ciclos da vida. Você entende, você passa a entender os ciclos. Parece que as coisas ficam mais claras de se entender, né? Ou Uhum. pelo menos a gente busca é, é, essa virada de chave. A gente já não quer mais ficar vivendo a vida no automático. A gente quer realmente entender para valer o que está acontecendo, né? O que representa esse movimento todo? Como é que é esse jogo da vida, né? E é isso. Acho que eu só dei um panorama aqui dos setênios para mostrar que realmente existem as mudanças dos ciclos, que vai refletir no nosso emocional, no nosso comportamento, nos nossos interesses, e por isso que isso reflete nas áreas da vida que a gente vai comentar É, aqui. cada fase é uma fase, né? Uhum, É bom, é interessante a gente saber em que fase a gente está, né? Em que uhum. período o que que a gente está passando, porque às vezes a gente não entende, fala assim, nossa, mas por que eu era assim, agora eu tô assim, o que que aconteceu? Não é porque eu tô enxergando desse jeito, porque mudou, porque agora isso é prioridade, né? Depende bastante dos ciclos também, né? Desses ciclos da vida Sim, dos TTMs. exatamente. E aí, nós trouxemos também, porque assim, nós temos as áreas da nossa vida, né? Nós estamos nas áreas da vida e nós influenciamos em todas as áreas da nossa vida, porque nós somos os personagens, personagem principal da área das áreas da nossa vida, e todas as áreas da nossa vida também refletem em nós. Né? Uhum, Então, nós trouxemos aqui o tempo, uhum, porque o tempo ele está em todas as áreas da nossa vida. uhum. Né? Nosso tempo, nossa energia, nossa inteligência temporal nesse caso, no caso, assim, a gente saber administrar o nosso tempo. Então, porque assim, como que a gente pode administrar esse tempo? Fazendo escolhas, colocando energia, foco no que a gente quer que expande, no que a gente quer que cresça, no que a gente quer que melhore. A gente tem que se Uhum, dedicar àquilo, colocar tempo naquilo, né? Estabelecer limites.
E aí a gente olha assim e vê em que área da vida que a gente está precisando, que nós estamos precisando colocar nossa energia ali, colocar nosso tempo ali, dedicar Uhum. aquela área para que ela consiga, para que ela se harmonize, para que expanda e para que a gente consiga ter harmonia em todas as áreas da nossa vida, né? Para agir integralmente nas áreas da nossa vida, administrando o nosso tempo. Quanto de tempo eu estou dedicando a cada área da vida, Uhum. né? É, porque o tempo ele é um canal de prosperidade. Então a gente precisa planejar onde eu quero prosperar, em que área eu quero prosperar. Né? Prosperidade não só no sentido financeiro, prosperidade em melhorar, em evoluir, né? Uhum. E aí tenta a gente ficar atento que é assim, tem essa a lei do ritmo, que tudo assim, tudo tem um começo, meio e um fim. Para todas as coisas da vida. Então, a gente prestar atenção, caber a mim olhar para o meu ritmo e não o ritmo do outro. Porque cada um Uhum. tem um ritmo, né? A árvore, para ela crescer, a gente planta hoje, ela demora o tempo dela para crescer. Para mãe, para mulher gerar um bebê, tem o tempo certo. Se tirar antes, corre risco de vida, não dá certo, né? Então pode. A gente tem que respeitar o ritmo, e assim é o ritmo de cada pessoa, né? Uhum. Então, o meu ritmo é diferente do ritmo da Márcia, é diferente do ritmo de todo mundo aqui. Cada um tem o seu. Então, eu trouxe isso para falar assim, para a gente não se comparar com o outro, com o Uhum. ritmo do outro, né? Exatamente. Olhar para a gente. Então, assim, você chegou até aqui, agora o que você vai fazer daqui para frente, né? Ver onde eu preciso me dedicar mais nessas áreas que nós vamos trazer aqui agora, Uhum. né? Onde, como eu vou colocar meu tempo aqui, minha energia, meu tempo, essa área precisa de mais dedicação, essa já tá boa, não precisa de tanto. E aí isso vai mudando também conforme a nossa evolução, a nossa idade, o ciclo da vida, a circunstância que a gente está, né? Porque integrando todas elas, todas as áreas da vida, administrando bem as áreas da vida, é que eu vou conseguir ser, fazer, ter e compartilhar, Uhum. contribuir, né? Cada vez mais e melhor. Então, nós vamos começar falando aí. Quem puder trazer um papel e caneta, aí vocês vão fazer, desenhar um Estilo. círculo, Uhum. aí divide em 4 e depois em 8. Porque nós vamos trabalhar em 8 áreas da vida, porque assim fica mais fácil de você enxergar todas elas, como se fosse uma fatia de uma pizza de 8 pedaços. Que aí a gente consegue ver, cada área vai ser um pedaço da pizza. Para a gente conseguir analisar e ver com clareza qual é a área que a gente precisa mexer no momento, ou focar, colocar mais tempo e energia. Né? Uhum. Então vamos lá? E vamos imaginar também uma barrinha, né? Pega uma, desenha junto a esse círculo uma barrinha com 5 divisões assim, né? Os quadradinhos assim, 5, onde é onde você está colocando quase nada de energia e 5 você está colocando muita energia, muito tempo. Então você que vai dar essa classificação à medida que a gente vai conduzindo cada área, tá bom? Uhum. Então, eu começo? Posso começar, Paulo? Pode começar. Então, eu vou falar sobre a saúde. Então, a saúde é uma área da vida que ela nunca pode ser negligenciada mesmo, né? E muitas vezes a gente, principalmente quando nós somos mais novos, vamos pegar lá o setênio dos 20 anos, quando que você vai imaginar que eventualmente lá na frente você vai ter algum problema muito sério de saúde? Não passa pela cabeça do jovem, jamais. Por isso que o jovem normalmente ele se arrisca muito, né, naquelas práticas esportivas e tal, porque acho que ele não consegue visualizar o quanto a saúde não é algo assim
nosso corpo é relativamente frágil, vamos dizer assim. A gente está sujeito a uma série de coisas, né? E então, quando a gente tem um pouco mais de consciência disso, a gente passa a amadurecer mais e a gente entende que determinadas coisas que nós não fizemos no passado, e aí eu me coloco bem assim, né? Tipo, detestava fazer exercício físico na escola, principalmente. Eu não tinha muito esse exercício físico na escola, era muito jogo, sabe? Eu nunca gostei muito de eu participar de jogo, né? Acho que eu não tinha muito essa coisa da competição ali no Eu meio do também não. jogo. Nunca gostei. Então, mas tinha uma parte que era um pouco de exercício físico, mas era pouquinho, né? Então, e depois eu, né, poderia ter. Eu entrava em academia, saía de academia. Então, assim, é uma coisa que hoje eu tenho consciência que eu deveria ter insistido, porque eu teria uma condição diferente da de hoje. Não, tá bom, eu tô bem, mas assim, são coisas que eu precisava ter um olhar mesmo mais cuidadoso. Por isso que hoje eu falo para sobrinhos e tudo, né? Eu falo, comento, né? Falo, olha, dá importância para isso, porque faz bem, né? Porque ajuda. Então, às vezes tem coisas que são tão pequenas para a gente cuidar. Eu estou dando esse exemplo do exercício físico, que tudo bem, não fiz lá atrás, mas hoje é no mínimo 3 vezes por semana que eu vou à academia, pratico e tal. De novo, né? Não sou aquela fã, mas eu vou e faço porque eu sei que me ajuda. Eu sei que realmente é, contribui muito, né, para que o meu físico se permaneça forte, né? E aí tem assim as perguntas, né, que a gente pode fazer. Como é que anda a sua alimentação, né? Nós falamos da prática de exercício, mas como anda a alimentação? Você acha que você se alimenta de forma saudável? Né? Hoje a gente tem acesso com muito mais facilidade a essas informações. É só a gente digitar lá na internet, sempre vem alguma coisa, né? O próprio IA dando sugestões de como pode ser um cardápio mais saudável. Então, não é mais desculpa. A gente está olhando para isso, né? Para essa alimentação mais saudável. A gente está bebendo água, né? Está bebendo água. A gente está tendo esse cuidado de falar assim, olha, a água eu preciso, né? O meu rim, ele precisa estar em pleno funcionamento. Então eu preciso beber água, né? Com uma certa frequência. Como que é a qualidade do seu sono, né? Muita gente que eu converso, muita gente reclama, não consegue dormir, gente jovem, tá? Fala assim, ó, eu tenho dificuldade para dormir. E por que tá tendo essa dificuldade para dormir? Ou ela demora para pegar no sono, ou acorda tipo 3 horas da manhã e não consegue dormir mais. Uhum. Então, isso não é normal, né? Nós precisamos do sono, porque o sono é onde ele vai dar aquele reset em tudo e vai equilibrar tudo aquilo que ficou bagunçado durante o dia. É assim que a gente volta a ter o equilíbrio, né? Então, é necessário ter um sono saudável, né? E o que eu falei da prática de atividade física, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não faço mesmo academia, então, mas pelo menos uma caminhada, acho que dá muito bem para fazer uma caminhada, né? Né? Não é uma semana, todo dia, né? Falar assim, ó, eu vou mudar isso, eu vou ter esse olhar, né? Você se organiza para o dia seguinte, como é que vai ser sua vida amanhã? Como é que vai ser meu dia amanhã? É bom ter esse olhar, sabe por quê? A gente tem menos ansiedade, né? Porque quando a gente não olha para o dia seguinte, e a gente acorda no dia seguinte e fala assim, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Aí começa a correr. Sendo que se você tivesse olhado um dia antes e falar assim, eu posso fazer isso aqui tal hora, isso aqui tal hora, e aqui tá tudo certo, eu me organizo. E eu fico tranquila. E eu não fico tão ansiosa, Uhum. né? E é,
E aí eu coloquei uma pergunta. Se teve algum sinal, qual foi o maior sinal que o seu corpo te deu de que precisava de atenção, né? Você já parou para pensar que teve algum momento na sua vida? Lembrando que um sintoma, muitas vezes, eu acredito que, acho que, acho que a maioria das vezes, ela virá alguma questão emocional que não está indo bem. Então, a saúde vai ser diretamente afetada. Então, a saúde mental, emocional, é fundamental para a gente ter essa saúde, buscar ter equilíbrio nessa saúde, né? Buscar ter esse olhar nessa área da vida e falar assim, eu vou cuidar de mim. Porque eu costumo dizer o seguinte, com saúde eu posso fazer qualquer coisa, mas sem ela a coisa fica realmente difícil. Então, se você hoje não acha que não está dando tanta atenção para essa área da vida, procura olhar as outras, porque deve ter algum excesso nas outras, e você, de repente, pode migrar um pouquinho mais de atenção e energia e tempo nessa outra, que é fundamental. É isso. Acho que a parte de saúde foi isso que eu Uhum. tinha para falar. Né? A saúde é como é o nosso corpo físico, a gente tem que olhar bastante, né? Porque o corpo físico é onde habita a nossa alma, né? Por onde a gente transita, a gente realiza, a gente tem as ações, a gente pode sentir através dele, a gente se alimenta através dele, né? Se nutre. Por isso Nos leva, né? ele leva, te dá a liberdade de ir e vir, né? Então é muito importante cuidar a gente fala assim, desse grande avatar poderoso, né? Que é o templo da nossa alma. É. E é tudo isso, eu concordo com tudo isso que a Márcia falou. Administrar bem essa área da saúde, e eu enxergo muito assim como uma saúde física e a inteligência energética. De Uhum. energética, eu falo assim, igual ela falou, da comida, do exercício físico, do alimento, do sono, e colocaria até assim alguma coisa para complementar assim, os ambientes que a gente frequenta, os livros que a gente lê, as músicas que a gente escuta, vai reverberar na nossa saúde também. É a Uhum. energia que está nos alimentando, né, Uhum. nos nutrindo. Então, e agora vocês podem pegar aquela barrinha, né? E fazer a análise, a autoanálise de vocês. Quanto que vocês acham que estão dando atenção, tempo para essa área da vida? De 1 a 5, né? Você É falou. de 1 a 5, isso, Quanto que eu estou me dedicando a essa área, né? isso. Aí a outra área, a área do trabalho, nosso trabalho. Eu estou dedicando muito tempo a esse trabalho, né? A esse servir nesse trabalho que eu faço. Eu estou ficando, trabalhando muito mais do que dormindo, do que descansando, do que fazendo atividade física, do que comendo, do que, assim, eu estou vivendo mais em função do trabalho ou eu estou administrando bem? Eu estou vivendo para trabalhar ou eu estou trabalhando para viver, Uhum, né? uhum, Tem que ver o que está acontecendo, se eu estou sabendo administrar essa área bem, se ela está equilibrada, harmonizada, né? No sentido assim, eu estou sabendo colocar o tempo, a energia certa no trabalho, essa dedicação. Eu estou deixando de ficar com a minha família por causa do trabalho. Eu estou me dedicando, claro, assim, tempo suficiente ou eu estou extrapolando? É nesse sentido que a gente está querendo ver. O trabalho está gerando frutos, mas a que custo? uhum, Né? Eu estou me dedicando muito, está valendo a pena esse tempo que eu estou dedicando ao trabalho, e aí, se eu estou dedicando muito tempo ao trabalho, eu estou, às vezes, eu estou conseguindo harmonizar isso
dedicando tempo à minha saúde física, dedicando tempo à minha família, dedicando um tempinho para mim mesmo, ou estou só focada no trabalho, tá tudo certo, tudo administrado, diz 1 a 5, quanto tá esse seu tempo aplicado no seu trabalho? Tá tendo equilíbrio ou não tá tendo equilíbrio, né? Nesse sentido. Uma coisa que me vem à cabeça, é fácil da gente identificar quando a gente está excedendo no trabalho, é quando a gente leva trabalho para casa. Esse é um dos, tá? Então, por exemplo, Respira trabalho, come trabalho, né? é, Fala do trabalho o tempo eu inteiro. tenho um relatório para entregar amanhã, não ficou pronto. Então, eu levo esse trabalho para casa e termino em casa. Só que a hora que eu termino em casa, eu já não dou mais atenção para o meu filho, né? Eu já não descanso. O meu sono não vai ser reparador, porque o meu sono eu vou ficar pensando nesse relatório que, né, não ficou pronto, ou sei lá o quê. Então, Não tem essa desliga a extensão. chavinha. Vive o É, trabalho o tempo inteiro. exatamente. Então, aí a gente está falando de várias coisas. Você vai falar assim, ah, mas o chefe cobra e aí eu preciso. Tá bom, mas será que você está colocando limite para essa situação? Porque Uhum. enquanto ele não entender que existe um limite e que ele não pode ultrapassar aquele limite, ele vai demandar coisa. Ele vai demandar coisa para você. E você está ali absorvendo. Está ali absorvendo. Então é onde percebe claramente que o excesso está no trabalho, só que as outras coisas estão diminuindo. Porque a fatia, o círculo, vamos dizer assim, é o mesmo, ele não muda de tamanho. Só que quando eu direciono muito mais, a minha fatia aqui do trabalho aumenta e a minha, vamos supor, de saúde fica lá fininha. Ou então da minha família fica Tira o equilíbrio, pequenininha, né? Tira a tira, harmonia. Só que tira. aí a gente fala assim, tem fase da vida que eu preciso me dedicar mais ao trabalho, porque é Hum, muito, tá exigindo, mas aí eu vou trabalhando para que isso se harmonize depois, com essa é, intenção já de é, melhorar isso, de administrar melhor, de olhar para a área que está faltando meu tempo, que eu estou precisando ter mais tempo para tal área, eu estou colocando muito tempo em outra. é, Então, eu começo a já planejar, né? Para que eu consiga diminuir um pouco o tempo aqui, para aumentar um pouco o tempo aqui, porque se eu não estiver bem, se eu não estiver harmonizada e equilibrada, como que eu vou conseguir administrar bem? Porque uma hora que eu fico muito, muito, muito no trabalho, uma hora explode, surta, acontece alguma sim, coisa, entra em burnout, entra porque eu tô demais me dedicando e tô negligenciando outra área, é. E né? Se não eu estou tô colocando, extrapolando em uma. e não estou colocando limite. É, Isso eu passei muito no meu trabalho, quando eu trabalhava em empresa, era bem assim. Eu ia absorvendo a demanda, ia absorvendo a demanda. E assim você não percebe. Quando você vê, você já, né? Já teve muito prejuízo numa dessa. Então, a muitas vezes a importância que gente tem. paga com a saúde física, com Uhum, fi- é, relacionamentos, né? sim, Acaba prejudicando em alguma área. Quando a gente está excedendo em uma, a outra fica capenga. Então, né, a gente tem que olhar para isso e ver. Porque assim, eu posso evoluir no sentido de evoluir no meu trabalho, no sentido de evoluir a competência. Por exemplo, se eu preciso ganhar, tem a ver assim, se eu estou trabalhando muito porque eu preciso daquele dinheiro para suprir as necessidades, talvez eu invista um pouco mais em alguma habilidade que eu tenho que vai ampliar, por exemplo, a minha hora trabalhada, o valor da minha hora trabalhada, e eu posso diminuir um pouco de carga horária e uhum, ampliar e aumentar o valor da minha hora, uhum, aperfeiçoando alguma competência, alguma habilidade, me desenvolvendo mais nessa área para eu poder fazer isso. E eu posso fazer isso com um planejamento, né? sim, Para conseguir harmonizar e equilibrar isso, né? Olhar para onde eu preciso
melhorar. Eu tenho que Uhum, colocar, melhorar, né? Qual habilidade que eu posso melhorar? Qual talento, qual dom meu que eu posso aperfeiçoar para ampliar o valor o valor monetário e diminuir a carga horária? uhum. Se eu preciso, se eu estou, tipo, me matando de trabalhar, colocando todo o meu tempo no trabalho, eu preciso enxergar um jeito de diminuir esse tempo que eu estou dedicando. Porque eu preciso olhar para as outras áreas também, harmonizar a todas elas para eu conseguir ter um sucesso, né? Uhum, é isso mesmo. E aí, né, vocês podem de novo, né, fazer uma autoavaliação de 1 a 5, quanto que vocês acham que estão se dedicando mais para essa área da vida. Uhum. Bom, a próxima área da vida, que está relacionada bem diretamente com o trabalho, são as finanças, né? Afinal de contas, a gente trabalha para se manter É, nesse mundo material, nesse mundo que para a gente conseguir ter as nossas coisas, né? Ter o nosso conforto, ter o nosso prazer. Nós precisamos. Não adianta a gente falar que não vamos viver de luz, né? Não existe isso. é, Então, nós precisamos das finanças. Mas então, a pergunta é: a gente trabalha para a gente ter um salário. Então, vamos pegar o caso clássico do salário, porque tem muita gente hoje trabalhando como prestador de serviço, que também gera uma renda, vamos dizer assim, uma receita. Mas a pessoa que trabalha numa empresa, vinculada a uma empresa, tem ali aquela regularidade, onde todo dia, que é o clássico 10, né? Hoje não necessariamente todo dia 10 cai lá o pagamento dela. E aí, muitas vezes, eu já ouvi pessoas falando assim: o meu dinheiro entrou e saiu. não vi nem a cor. Não vi nem a cor, exatamente. Entrou e saiu. Mas por que entrou e saiu? Ah, porque eu tenho muitas despesas, eu tinha muita coisa. Será que você está de fato olhando com aquele olhar cuidadoso para sua receita e para suas despesas? Você já teve aquela noção do aonde é que você está gastando mais? Você reconhece dentro das suas despesas onde é que boa parte do seu salário está sendo utilizado para pagar, sei lá, aluguel? É para pagar um financiamento de uma casa? Onde é que está indo? Para onde é que está indo esse dinheiro? Muitas vezes a gente não gosta de olhar para essa planilha, mas ela ajuda demais na nossa administração também. Quando nós entendemos que, olha, estou gastando muito em determinada coisa que na teoria não precisava. Fala assim, mas será que eu preciso? Tem gente que faz muito esse exercício, né, na hora de gastar, vai para o shopping, começa a se perguntar, né? Falei, eu preciso, né? Ou é só para atender o meu ego aqui, né? Né? Olha o guarda-roupa, vê o que tem É já. priorizar, né? Exatamente. Isso aqui é urgente, posso esperar, né? Então, esse olhar para as nossas finanças é fundamental, porque é ali que a gente vai conseguir organizar melhor. Então, se hoje você tem uma situação de dívida, você deficitário, né? Vamos dizer assim, então o dinheiro entrou e saiu e você já está no negativo, já está no cheque especial, alguma coisa precisa ser arrumada, alguma coisa precisa ser melhor administrada. Então, é sentar realmente, colocar isso numa planilha, identificar e falar assim: eu posso fazer aqui um corte, eu posso administrar melhor essa despesa aqui. Eu acho que não há necessidade. Custo fixo é uma coisa que é difícil, né? Porque é fixo, então não tem muito o que mexer. Mas outras despesas estão ali, você vai conseguir. Porque o mais importante disso é a gente começar a olhar para essa área da vida com o objetivo, inclusive, de guardar, né? Porque tem que ter um item ali, eu recebo tanto, eu gasto tanto,
mas eu tenho um tanto por mês que eu me comprometi a guardar, que eu preciso guardar. É importante. Então, você vai aplicar esse dinheiro, você vai fazer alguma coisa, mas você está tirando. Ó, é R$ 50 que eu consigo tirar no mês para guardar. Então, tá bom, R$ 50 você está ali guardando. Não tem problema, não é o valor em si. O que é importante é saber que você está fazendo a tarefa de guardar, né? Você está obedecendo essa questão do guardar. Então, eu acho que eu coloquei essas perguntas que eu já comentei, né? Se você gasta mais do que recebe, se você poupa uma parte, se vocês definiram alguma meta financeira para esse ano, como é que você imagina terminar 31 de dezembro de 2026? Como que vai estar sua conta bancária? Como que você imagina, né? Será que você conseguiu dali, fazendo esses exercícios, começando a mudar um pouco, fazendo algumas estruturações, você consegue ter um saldo melhor, né? Um valor ali positivo, né? E satisfatório, enfim. E Buscar aprender, às vezes até pedir ajuda para exato, alguém que já saiba fazer isso, né? exato. Para organizar, para conseguir, para começar a poupar, para começar a multiplicar, né? É, Para a gente olhar para isso também, olhar para essa área, porque sem dinheiro, porque assim, ó, o dinheiro dá a liberdade da gente vir, nós estamos no mundo, nós somos espíritos vivendo no mundo material. Então a uhum, gente precisa do dinheiro, ele é uma moeda de troca aqui, né? Então, a sim, gente despertando, desenvolvendo essa inteligência, né, em administrar, saber administrar essa área financeira, é muito importante para a nossa vida, né? Porque sem dinheiro a gente fica limitado para cumprir o que a gente veio fazer aqui, né? exatamente. Fica mais difícil desenvolver, estudar, fazer curso, fica mais difícil ter, até alimentar bem, fazer um esporte de Sim, saúde, ter um pagar sono uma academia, tranquilo, pagar uma né? academia, né? Comer alimentos de qualidade, Qualidade, que geralmente né? são mais caros, né? Então, Né? né, a gente tem que aprender a administrar para a gente conseguir ter uma qualidade de vida é, que a gente merece, né? Exatamente, exatamente. E uma das coisas também que eu coloquei aqui, eu não sei se muita gente. Eu já comprei por impulso, já. Mas eu não sou muito de comprar por impulso, mas já comprei Eu já coisas por fui impulso. bastante assim. Então, e esse é um ponto, né? E você pode se dar esse luxo, mas a hora que você já souber como que está o comportamento desse fluxo de caixa, da entrada e saída das despesas. Você pode chegar e ir para o shopping consciente. Olha, hoje eu quero me dar um prazer, eu quero comprar uma blusa nova. Eu saí de casa querendo comprar, né, uma blusa nova. Então, eu vou gastar X nessa blusa, porque eu quero. Eu mereço, eu trabalho, né? Eu faço um monte de coisa, então eu mereço, eu vou lá e faço. Mas a compra consciente, a compra por impulso, normalmente se esquece quanto que tem na conta. Ela simplesmente bateu o olho lá, ela já tem umas 5 blusas vermelhas dentro do guarda-roupa, mas ela não tem aquela. Então, aí a pessoa fica e fala assim: eu quero aquela que aquele modelo eu não tenho, de vermelho. Enfim, é só um exemplo, né? Então, a compra por impulso normalmente está escondendo ali alguma, alguma questão, alguma ferida ali que você precisa curar, né? Por que o Uhum. esbanjar? Por que essa necessidade de comprar, assim, coisas que você, no fundo, não precisa? Né? Então, por isso que o autoconhecimento é tão valoroso, né? Porque você começa realmente a refletir uma série de coisas, e aí alguma coisa vai mudando, né? Aí você fala assim, ó. Aí você faz uma experiência disso, começa a trabalhar organizando melhor suas finanças em um mês, 2 meses, você percebe a mudança que já tem, visível, né? Porque você Sim. vai bater o olho ali na tua conta e vai perceber a mudança. Bom, é isso. E
Acho que é isso da parte de finanças. E agora do desenvolvimento pessoal. Essa área do desenvolvimento pessoal envolve o nosso autodesenvolvimento e o autoconhecimento, né? Uhum, No sentido assim, olhar para as coisas que assim, para olhar para a gente, olhar para nós mesmos, né? Enxergar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que, quem eu sou de verdade, o que faz sentido para mim. Começar a prestar atenção em mim, né? Me conhecer de verdade. Coisas assim, o que eu já sei, o que eu posso ensinar para as pessoas, coisas que, nossa, eu preciso desenvolver, eu preciso aprender, então eu posso pedir ajuda para quem já conseguiu, nesse sentido, né? Aí eu posso me desenvolver mais, eu posso estudar, fazer cursos, me dedicar, me desenvolver, né? No sentido assim de evoluir, de adquirir conhecimentos, né? É importante cada vez eu adquirir. Se eu gosto de uma área, essa área faz meus olhos brilharem. Eu tenho facilidade, já tenho dons, talentos e habilidades, mas eu quero aperfeiçoar mais para servir mais e melhor, né? Que está ligado ali também a eu me desenvolver até no meu trabalho, esse meu uhum, autodesenvolvimento, a saber lidar com as finanças, uhum, né? Esse autodesenvolvimento. Está ligado, na verdade, todas as áreas estão interligadas, mas uhum, eu digo assim, se a gente começa a, a olhar para isso, esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, né? Olhar para a nossa inteligência emocional, no caso, começar a me conhecer, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que para mim tem um valor que eu não abro mão, conhecer as feridas, né, as minhas feridas, por exemplo, feridas que eu falo, essas feridas emocionais, de uhum, rejeição, abandono, traição, humilhação, injustiça, abuso. Essas feridas ficaram marcadas? Quais são essas feridas? Olhar para elas. O uhum, que aconteceu? Quando doeu? E eu olhar para aquilo e curar, entender aquilo, acolher essas dores, trabalhar em cima delas para ressignificar, para a gente ficar só com o aprendizado. E isso traz um autodesenvolvimento muito grande quando a gente olha para essas questões, olhar para as crenças que a gente tem, que estão limitando a gente a conseguir conquistar os objetivos, conseguir prosperar, progredir. Às vezes são devido a crenças que limitam, que antes faziam muito sentido para nos proteger, mas hoje em dia já não faz. Então, eu identificando, trazendo para a consciência quais são essas crenças e como eu posso transmutar, transformar essas crenças em crenças incentivadoras, em vez de limitadoras. Né? Então, olhar para esses traumas, essas feridas que, que eu falei, como um aprendizado para me tornar um ser humano melhor, me autodesenvolver, né? E tudo isso também ligado, tem a inteligência, nossa inteligência intelectual. Eu posso me autodesenvolver lendo bons livros, fazendo bons cursos, é, escutando, assistindo palestras ou aprendendo através de exemplos de pessoas que eu admiro, né? Então, buscar nesse sentido, me autodesenvolver, me uhum, autoconhecer, saber quem realmente eu sou, o que faz sentido para mim. uhum, Então, eu acho que está bem assim, ligado, né? Adquirir essa inteligência emocional, curar essas feridas, saber lidar com as emoções e com os sentimentos e administrar bem, adquirindo essa inteligência intelectual, que é adquirir conhecimentos elevados, né? uhum, Porque isso traz para a gente esse autodesenvolvimento, e esse autoconhecimento traz a autoconfiança, uhum, né? Porque você se sente melhor, você se uhum, sente assim, você consegue ser mais autêntica, sair da vitimização,
né? Começa a ser a autora da sua própria vida, porque você se conhece, porque Uhum, você conseguiu olhar para suas feridas, acolher essas feridas e curar essas feridas, aprender com elas. Você olhou para as crenças que limitam e às vezes até pode pedir ajuda sim quando não consegue, para transmutar essas crenças, agir em cima delas, transformar em crenças que te incentivam, crenças motivadoras. Então uhum, eu me torno uma pessoa, eu fico assim, é, eu tenho mais liberdade de ser quem eu sou, uhum. né? De fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que me faz bem. Mas para isso eu tenho que me trabalhar essa parte do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, para ter essa autenticidade, essa liberdade, né? Uhum. Nesse sentido aí de 1 a 5, quanto você está se dedicando e se desenvolvendo? Eu acho que hoje a gente tem um acesso de novo, né, por conta da internet e uma série de coisas, a gente consegue ter muito acesso a coisas que não precisa pagar nada, né? Não precisa pagar um curso. Então, um exemplo, né? Só voltando à questão lá das finanças, muitas vezes você vai falar assim, puxa, eu não sei administrar realmente o meu dinheiro. Eu queria saber aplicar melhor, né? Isso eu até falo por mim. Eu preciso parar uma hora e saber, fazer um cursinho que seja. Está cheio de gente aí falando, né, sobre aplicação financeira, né? E aí vai voltar a questão de juros, taxa de juros, como é que funciona isso e Uhum. aquilo. É, E eu fico adiando, você entende? Mas assim, isso faz então, parte do eu vejo que para mim essa área desenvolvimento. tá capenga, eu preciso pôr energia, tempo ali. Exato. Então isso faz parte do desenvolvimento pessoal. Não é só o olhar, né, para aquilo que a gente gosta. É muito mais fácil, né? Por isso que eu, né, fico mais tempo com outras coisas. Mas outras coisas que a gente nem gosta tanto, se a gente começar a ter um olhar mais também, entender como é que a coisa funciona, você ganha aquilo que a Paula falou, que é a liberdade, que o conhecimento vai te libertar. Você não vai ficar Uhum. mais preso a, por exemplo, uma indicação do gerente de banco, que eu não confio nem deles no sistema que eu sei aqui, mas eu, né? Porque o gerente de banco quer ganhar o dinheiro para o banco ganha dinheiro com o nosso dinheiro. Então, não faz muito sentido, né? Então, a partir do momento que se a gente faz um curso e entende como que a máquina funciona, aí você tem liberdade para fazer a aplicação do jeito que você quiser, né? Uhum. Então, acho legal. O próximo, Sim, aí é o, você, pró- é, espiritualidade. espiritualidade. Aqui nós até começando que isso não tem nada a ver com a religiosidade, tá? A espiritualidade tem a ver com aquilo que a gente acredita, seja lá o que for, né? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito numa força maior que me conecta, que eu estou ligado a Ele e que naqueles momentos mais conflituosos é onde eu me amparo, é onde eu consigo me fazer escutar, talvez, né? E eu espere, eu peça uma resposta. E essa resposta normalmente vem porque a gente abre essa conexão. A gente não está só nas questões do dia a dia, da materialidade. A gente entende que existe uma força e uma energia e que conduz a nossa vida em várias coisas. Então, em tudo, né? Conduz o nosso dia a dia em tudo. Então, assim, o quanto eu estou conectado com essa energia, com esse sagrado, né? Uhum. O quanto eu alimento isso dentro de mim. Aí pode ser por meio de uma oração, aí é conforme o que a pessoa, como que essa pessoa se conecta. A oração, para mim, antigamente eu não estou fazendo uma crítica, tá? Eu estou falando o que acontece comigo, né? Eu fazia, por exemplo, eu rezava o terço todo dia.
todo dia, todo dia, todo dia, todo dia eu rezava o terço. Mas aquele terço, eu estava saindo só da boca para fora, eu não estava nem pensando nas Hum, frases, né? No que significa. É uma oração bonita, é uma oração que a gente realmente tem que sentir lá dentro. Não pode ser dito simplesmente da boca para fora. Então, eu não sei o quanto vocês estão buscando isso. Hoje eu prefiro parar e me conectar e fazer a minha oração do meu jeito, como se eu estivesse realmente contando um problema para aquela pessoa, para alguém que eu sei que pode tudo. Então, eu me abro, né? Seja por meio de uma meditação, ela pode vir através disso, de uma respiração, quando eu paro e sinto que eu estou presente. Eu não estou mais, minha mente não está mais devaneios assim. Eu estou realmente na presença. Então, é uhum. dessa forma que eu me conecto com a minha espiritualidade. E É, tem várias formas, né, de se tem várias conectar. formas, exatamente. A espiritualidade pode ser através da oração, através do contato com a natureza. Muitas pessoas se conectam a esse sagrado, né? Que a gente fala sagrado, Deus em mim, conseguir conectar com o que há de melhor, entendendo que tem uma força que ampara, que cuida, que acolhe. Então, e assim, que é uma força maior que há. E aí muitas pessoas vão para a natureza, Uhum. e também conectar com o sentimento da gratidão, né? Isso é É, muito bom. eu acho que esse eu até ia falar sobre isso. Eu acho que esse é fundamental, né, dentro da espiritualidade. Enquanto nós não Uhum, formos gratos, porque a gente deita hoje vivo e acorda amanhã vivo, então a gente tem que ser grato a isso, né? A gente tem alimento na mesa, eu tenho que olhar para esse prato e ser grato por esse uhum. prato. A água que eu bebo, essas pernas que me levam aonde eu quiser, né? Sou grato pelo dinheiro que eu faço gerar. É uma energia, Sim. né? Só que Entende? nós, a maioria das vezes, eu também falo por mim, porque eu estou tentando me mudar esse hábito, né? A gente está em evolução, todo mundo, né? Eu também tento E mudar esse hábito, trabalhando. mas que realmente é fundamental dentro da espiritualidade a gratidão. A Fundamental. gratidão. A gratidão é o nosso maior meio de conexão com a mente divina. Isso, Né? Então exatamente. então é muito importante a gente enxergar a gratidão, até nesse sentido de vibração, né? Porque quando você vibra a gratidão, ou vibra tudo que você vibra de bom, você emana. E quando você emana, você atrai. Ou seja, quando você agradece, você está emanando essa gratidão. Então, é como se Deus mandasse mais motivos para você agradecer cada É, vez mais. Quanto mais grata você se sente, é, né? E aí você também passa a focar e a enxergar mais coisas que te fazem agradecer, que te fazem sentir grata, do que focar no negativo. E quando você foca, exatamente. tudo que você foca expande, você põe foco ali, vai expandir. Então, se você foca na gratidão, em coisas boas, em coisas, você vai atrair mais disso. Ô, Paula, eu vou mostrar aquela imagem do Taurus, da Ah, coisa, para ilustrar bem. Quando a gente está numa vibração alta, olha como fica o nosso campo energético de expansão. Aqui uhum, é um campo eletromagnético, então a gente está conseguindo emitir boas vibrações, porque a gente está numa alta vibração, como a Paula falou, né? Quando a gente é grato, a gente eleva essa vibração e a gente fica no meio desse campo. E esse campo nos protege, esse campo faz com que nós façamos essa emissão de boas vibrações para o meio.
e esse campo também atrai boas situações, bons acontecimentos. É um campo que atrai coisas boas para nós. Agora, imagina uma pessoa que não é grata, que ela vê só o lado negativo, é a inversão dessa imagem. É onde aparece, é como se tivesse essa imagem, ela, ela percorresse somente assim, um pedacinho só do corpo, bem pequenininho, entendeu? Em volta, assim. Então, ela vai atrair menos, ela vai se proteger menos, né? Isso aqui é o Taurus, né? Que o pessoal chama. Então, é bem Uhum. interessante. Nessa na parte da espiritualidade, a gente aprender e começar a treinar para ver Deus em todos os lugares, entendendo que Uhum, Deus, até eu fico trabalhando comigo, Deus está em tudo, Deus está em todos, Deus está em mim. Só que uhum, o que que acontece? Muitas vezes, devido às circunstâncias, os acontecimentos, a gente não consegue acessar, uhum, porque vai formando umas camadas de dor e sofrimento, que uhum. formam um cascão. E E aí a gente não bloqueia. consegue acessar essa luz. E É, bloqueia também aqui, né? bloqueia. Coronário. E aí a gente não consegue acessar Deus em nós, Uhum, né? Que está em nós. Mas aí é como se ficasse ali escondidinho. Então, se a gente começa a trabalhar essas orações, gratidão, meditação, se enxergar, começar a olhar, prestar atenção no que é bom para mim, no que é bom para as pessoas ao meu redor. Isso que eu estou fazendo, por exemplo, é bom para mim? Vai ser bom para mim? Vai ser bom para as pessoas envolvidas, para as pessoas que eu amo? Se uhum, sim, 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 está validado, vai ser bom para o todo. Aí é onde eu estou mais conectada, né, a essa espiritualidade com essa espiritualidade elevada, né, entender que tudo vem para o nosso bem. Por mais desafiador que seja, a vida está trazendo coisas para a gente aprender, para a gente evoluir uhum, e fazer as pazes com o amor, porque assim a dor não precisa chegar o tempo inteiro. uhum, Então é muito importante essa área da espiritualidade, ela eleva todas as áreas quando a gente está espiritualmente elevado, espiritualmente equilibrado e harmonizado, né? Ela consegue ajudar em todas as outras áreas. É uma área muito importante, né? Dessa área a gente está se dedicando, né? De 1 a 5. Quanto que a gente está, diante de tudo isso que a gente comentou aqui, quanto você acha que está realmente tendo um olhar, né? Dando a sua energia, né? Voltada para isso. É isso. E por último, né? E aí tem a outra área, que é a área do lazer, a área do Ah, prazer, tem mais uma. né? Porque assim é uma área também como as outras importantes, porque muitas vezes a gente deixa de ter lazer, deixa de ter prazer para conseguir trabalhar mais, para conseguir, né, vai vivendo no piloto automático. Eu nem sinto mais direito, eu nem presto atenção nas coisas que eu gosto. Mas é importante, porque essa área aí, essa área do prazer e do lazer, é importante a gente trabalhar para a gente ter mais, se sentir merecedora de estar na Uhum, vida, de receber o melhor que a vida tem a oferecer. E como eu faço isso? Eu, por exemplo, me permitir viver, desfrutar também da vida, uhum, né? Me levar para passear, se eu acho importante, por exemplo, ai, tem uma cafeteria nova que abriu, gostosa, eu posso me permitir ir lá tomar um café gostoso, ter um momento, às vezes um momento gostoso de descontração, conversa com as amigas, ou se para mim é importante ter uma viagem com a família, planejar e fazer essa viagem sem culpa, né? Me mimar, fazer coisas que para mim são gostosas, que me dão prazer,
sim, né? E fazer um treino com isso, me permitindo sem culpa. Não é é, fazer em excesso, é é, colocar como assim algo importante para mim também, é. pra eu poder, né, é, fazer assim, com isso, se eu começo a fazer isso, a me colocar como uma pessoa importante da minha vida, né, se eu gosto disso, eu vou fazer. Então, aí eu começo a falar, não, hoje esse dia é para mim, essas horas são minhas, são para mim Uhum. ficar comigo, para me dedicar a fazer coisa que eu gosto, que me dá prazer, Porque eu né? sou merecedora, né? Porque eu mereço, aí eu trabalho o merecimento, Uhum. né? Aí eu começo a trabalhar o merecimento, a permissão, que são coisas muito importantes. Se eu achar que eu não mereço, eu não vou receber. E se eu não me permitir, se eu não me permitir sentir, não permitir que eu preciso da minha permissão, da minha própria permissão, porque eu que sou a pessoa que barra as coisas para mim. No fundo, eu que barro, né? Eu que Uhum. ponho um limite, né? Então, eu tenho que, se eu me sinto merecedora e permito que o melhor chegue até mim, vai chegar. Agora, se eu acho que eu não mereço, acabou, já não permito mais, eu não vou receber nada de bom que a vida tem a me oferecer, Uhum. né? Vou achar que a vida é assim mesmo. É aquelas assim, ai, tô com dor, tô sem dinheiro, tô assim, ah, mas é assim mesmo, né? Uhum. Tá tudo certo, é assim mesmo. E não é assim mesmo, né? Eu posso mudar isso, né? Eu posso mudar isso, e isso, quando eu começo a fazer isso, me mimar, me dar o que eu, me permitir sentir prazer, ter lazer, né? Aí Uhum. eu falo assim, eu trabalho, eu cuido das outras áreas, essa área também é uma que eu posso olhar e também me dedicar tempo a ela também. Porque aí eu trabalho com isso, o meu auto-amor, Uhum. elevo a minha autoestima, trabalho o meu merecimento e a minha permissão. Então, olha como é importante ter essa área também na vida. É, muito importante mesmo. Paula, faltam dois itens, né? Nós estamos a quase 1 hora e meia de live. Nossa, Será que cai? É. Será que cai? Não sei. não sei. É, que eu acho que falta mais uma sua e uma minha aqui, né? Então, O que que vamos a lá. gente... Vamos lá? Bom, então, lazer você encerrou? Encerrou, né? Uhum. Então, eu vou falar agora sobre família. Aí, então, de novo, algumas perguntinhas, né? O que você tem feito para fortalecer, por exemplo, os laços de família, né? A família, falamos aqui, até demos um exercício, né? Que foi o mestre dos mestres, que foi o quê? Nossa família são os nossos principais professores, né? E tanto eles nos ensinando e nós ensinando a eles. É uma troca. Por isso que a gente está na família que a gente está. A gente veio aqui com esse objetivo. Então, fatalmente, nós vamos ter conflitos. Fatalmente nós vamos ter situações em que, poxa vida, não tô nem, já briguei com fulano porque não entende, porque eu falo, mas ele não entende, coisas assim do tipo. Mas é a nossa família, né? E ela veio para nos ensinar algo e a gente tem que estar aberto a isso. E tem que estar com esse tempo a isso. Então, como que a gente está olhando para essas relações familiares? Quanto de tempo a gente está buscando fazer essa comunicação fluir melhor, né? Quanto tempo eu estou me dispondo de ir, de conversar? Olha, tá difícil de ir até lá, mas pelo menos eu pego o telefone 1 hora, eu falo, né? Coisas assim do tipo.
muito disso, a minha família mora em outro bairro, né? Então, às vezes passa semanas, elas sabem, se elas estiverem aqui, vai falar isso, eu acabo não ligando. Acabo não ligando, porque emenda uma semana na outra, e não é. Quando passa muito tempo assim, você fala, nossa, faz tempo que eu não falo com fulano, aí você pega o telefone e pergunta, tudo bem? Né? Mas e vice-versa, né? Porque eu também estou aqui, né? E também tem o outro lado, né? Deles também procurarem saber se está tudo bem, né? Então, mas de novo, são relações muito, por mais que a gente muitas vezes tenha situações de estresse, de briga, de coisas que, né, foram mal, como é que eu posso dizer? Conflitos, né? Muitas vezes tem Uhum. conflitos que acontecem que machucam muito a gente. Então a gente procura assim, tipo, eu não quero mais saber de tal pessoa dentro da família porque me marcou muito. Mas, de novo, o tempo, a questão é, se a gente está aqui para evoluir, a gente tem que procurar entender e fazer um trabalho onde a gente se coloque um pouco no lugar do outro, porque sempre vão haver duas verdades, sempre vão haver percepções diferentes. Então, se nós não tivermos um olhar um pouco mais cuidadoso e um pouco mais amoroso até, essa oportunidade de evoluir, de crescer com eles, da gente ensinar e da gente aprender com eles, nós vamos perder essa oportunidade. Porque se a gente ficar muito na rigidez. Esse é um lado. E existe o outro lado, que como a gente estava falando de tempo, né? De novo, muitas vezes não tem conflito nenhum, mas eu não estou botando o meu tempo para fazer uma visita. É uma questão Uhum. de prioridade. Eu não estou colocando aquela energia. A minha fatia está estreita, porque eu não estou direcionando a minha vida para ter um olhar cuidadoso como seria bom para mim, para o outro, né? Fazer essa troca. Então, o momento é esse, é de reflexão, de autorreflexão, para entender essa dinâmica, como você pode melhorar isso, como você pode fazer mudanças nisso. Falar, eu não quero mais ficar, tipo, vou encontrar só no Natal, vou encontrar só em datas comemorativas X, duas, três vezes no ano, né? Não sei. A mudança de hábito, é a mudança de tudo, mudança de olhar, mudança de cuidado, mudança de várias coisas. Se nós não tivermos isso, não dermos o primeiro passo, nada vai mudar. Então, é, a família, falei muito da família fora, né? Mas existe aquela família dentro. Então, que é você com seu marido, por exemplo, os seus filhos. Eu estou dando atenção para. Quando eles vêm me perguntar alguma coisa, eu paro para ouvir, ou eu, tipo, espera um pouquinho, porque agora eu estou ocupado, né? Aí agora eu não posso. Poxa vida, agora eu estou assistindo uma série aqui, você vem me perguntar um negócio de escola, coisas assim do tipo, né? A gente também negligencia muitas vezes. Uhum. Pode acontecer, né? Então, de novo olhar para dentro também, né? Não, eu falei muito lá fora, mas olhar para dentro da casa da gente e entender se a gente está dando realmente a devida atenção ou se a gente está deixando pessoas falando sozinha, muitas É que a vezes. gente está conseguindo harmonizar essas relações, esses relacionamentos, Exatamente. né? É resolver, escutar, ouvir, acolher e tentar resolver da melhor forma possível, né? Porque entendendo que os relacionamentos são o nosso maior meio de evolução e que a gente atrai as pessoas que estão ao nosso redor.
É, Assim como essas pessoas nos atraíram também. Então é, tem ali esse do mestre dos mestres, né? Você, ora nós somos mestres, ora nós somos aprendizes. E o que a gente precisa trabalhar bastante para melhorar os relacionamentos em geral, não só familiar, não só conjugal, né? Não só todos os relacionamentos, é praticar um não julgamento, entendendo que cada pessoa tem o seu ponto de vista, ponto de vista. a sua verdade, né? Então, trabalhar esse não julgamento, praticar a melhora da nossa comunicação, né? Uhum, Para a gente se fazer entender, colocar da forma que a gente quer colocar, e sabendo que o outro vai entender do jeito dele, muitas vezes, não do jeito sim, que eu quero que ele entenda. Né? sim, Então, por isso, praticar esse não julgamento, entendendo que cada um tem o seu próprio ponto de vista, é, tem a sua verdade, sabendo com certeza que somos mestres e aprendizes ao mesmo tempo. E dedicar tempo, quanto tempo que eu estou dedicando a harmonizar os meus relacionamentos? uhum, exatamente. Esse tempo é um tempo verdadeiro ou é aquele tempo só para cumprir uma demanda da pessoa que está ali te pedindo alguma coisa, né? Então, tá bom. Então, resolvo aqui. Agora eu vou voltar para minha atividade. Vou voltar para o meu, sabe? Porque é bem isso que você comentou, né? Todas as áreas estão interligadas. Então, se eu estou ali sobrecarregado, por exemplo, com o trabalho, eu trago o trabalho para dentro de casa, eu vou conseguir dar atenção pro meu filho, para minha esposa, meu marido, enfim, para o meu cachorro. Eu vou dar atenção? Não, quero ficar comigo mesmo, né? Porque eu quero ficar em cima do meu relatório, que eu tenho prazo para entregar, e eu fecho essa conexão. Quer dizer, essa, essa conexão que deveria ser mais fluida dentro da família, ela começa a ficar mais fechada, mais rígida. Ela vai encurtando, né? Vai como se fosse estreitando, digamos assim. Uhum. Então, por quê? Porque você fechou um canal. Então, começa a ter maior dificuldade, né? Dessa fluidez. É Uhum. isso. E aí, a outra área que nós vamos falar é do propósito e missão, porque a gente não veio a passeio só, a gente veio com propósitos, com missões, né? E aí, nesse caso, qual o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? Usando meus dons, meus talentos, as minhas habilidades. Eu estou fazendo bom uso disso? Eu Hum. estou aperfeiçoando e usando isso para a minha evolução e para a evolução das pessoas ao meu redor? Estou contribuindo para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Eu estou contribuindo para melhorar a minha qualidade de vida e a qualidade de vida dessas pessoas? Né? Qual é o meu, igual assim, aí parar e olhar, eu sei qual é o meu propósito, eu sei Uhum. qual é a minha missão, eu estou me dedicando bem a isso, Uhum. né? Eu estou usando direitinho as minhas habilidades, os meus dons, os meus talentos nessa missão, nesse propósito de vida, Eu né? reconheço, né? Eu reconheço que talento é esse, que habilidade é essa que eu tenho. Às vezes, se você faz a pergunta assim, mas que habilidades que você tem? Aí a pessoa para, né? Porque ela não consegue responder. Uhum, Mas se você começa com outra frase, eu reconheço em mim que eu sou, por exemplo, uma boa ouvinte. A pessoa, uhum. quando, né? Isso é uma qualidade. É uma qualidade. É uma habilidade, né, que a pessoa tem. Então, quando ela começa a fazer frases do tipo, eu reconheço em mim tal coisa e preencha, vale até um outro exercício para vocês fazerem, porque eu acho que vale muito a pena a pessoa se empodera dessas qualidades, desses talentos que ela veio, né? Fica mais fácil. Talvez dali consiga até identificar melhor. Falar, olha, eu tenho tantas habilidades aqui
que agora o meu propósito ficou até mais claro. Eu acho que eu É, posso, de o repente, que que caminhar eu por faço? aqui, né? O que que eu faço que eu faço tão bem feito e faço É com prazer, faço com alegria, me sinto bem fazendo e faço tão bem feito que as pessoas admiram, que as isso, pessoas percebem, né? né? Então, aí, aplicar isso. Será que, então, a minha missão, meu propósito não tem a ver com isso, Exatamente. né? Às vezes E a pessoa colocar fala isso a assim, serviço. ela escreve tão bem, né? As pessoas tem pessoas que sabem escrever muito bem, né? Então a pessoa para e fala assim, nossa, seu texto aqui é tão bom, né? Olha, que você escreve muito bem. É uma Uhum. habilidade. E é uma É, habilidade bem forte essa, né? De escrever bem, né? Saber se comunicar através da escrita, né? sim. E Então, cada um tem um, cada um tem um. né? E Cada um aí, tem o seu talento, a sua habilidade, a sua missão, o seu propósito. Mas e aí, quanto você tá se dedicando a ele? uhum, Então, é assim, olhar para essas áreas da vida e ver como que você está administrando esse tempo, uhum. né? Essas áreas, ela está aí expôs, ó. Saúde 2, trabalho 3, finanças 4, desenvolvimento pessoal 2, espiritualidade 4, lazer 4, família fora 1, família dentro 4. Propósito e missão dentro do que acredito ser nota 4. Já estava imaginando a Thaís. Thaís, eu acho, nossa, tá ótimo. O que precisa melhorar um pouco é a saúde, né? O Ah, trabalho já está no meio, é pouca coisa, né? Continuar se desenvolvendo, né? As outras coisas, 4, tá bom. ela fez uma boa análise aí. Desenvolvimento pessoal, 2, se dedicar mais um pouquinho a você, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Ó, espiritualidade tá bom, 4, lazer, 4, olha lá, família fora, 1. Ainda bem que eu Trabalhar, fiz, ainda bem que eu fiz trabalhar essa aí divisão, né? Mas é família, Thaís, é família. Não esqueça trabalhar que aí, então aí o algum que é? aprendizado. Melhorar a comunicação, trabalhar o não julgamento. Mas é isso. Pois não é desafiador, por isso que a gente está aqui, tem todas essas áreas da vida para a gente evoluir em todas, Uhum, né? E hora tá mais fácil em uma, hora tá mais fácil em outra, hora tá difícil, então a gente começar a olhar e ver qual é a área que nesse momento eu posso desenvolver mais e melhor, que vai me ajudar a ter a prosperidade geral, uhum. né? Ter o meu sucesso existencial, É né? isso aí. Nesse sentido. Mas muito bom, gostei. Eu preciso olhar de novo para minhas áreas da vida, fazer minha reflexão. Né? Então, o que a gente fala? A gente chegou até aqui, e agora olhando tudo isso, o que que a gente pode fazer para melhorar? É, o que vai ser daqui para frente? Não deixa para daqui a, sei lá, um ano que seja, e falar assim, poxa, eu podia ter olhado diferente para isso lá atrás, né? Porque eu já tinha consciência. Não deixa chegar, passar um ano, né? Um ano passa É, assim, ó, voando, né? Começa a mudar agora. sim, agir. Vamos agir. Para a gente ter, fazer, ter, contribuir cada vez mais e melhor. É isso aí. A gente está no caminho, tá indo no caminho certo, dando, Sim, dando sim. luz aqui para as coisas, né? Que a gente precisa olhar, né? Verdade. Gratidão a todos que Gratidão. participaram. Desculpa todo o transtorno aí de É, cai e eu volta, não mas quis nem graças a Deus mexer deu aqui na tela agora certo. para não sair fora, por isso que eu nem consegui ver mensagem. Mas espero que vocês tenham gostado. Mas deu certo. No final a gente falou de todas as áreas, deu tudo certo. Sim. Gratidão, Márcia. Gratidão, Gratidão, pessoal. Boa Paula. noite. Boa Fiquem com noite. Deus. Tchau. Tchau.